Essa canetinha é tão falada porque ao longo dos anos, das décadas, sempre surgiram muitos medicamentos para o emagrecimento. Isso aí é década já, né? Mais de 60, 50 anos que A surgem gente já medicamentos. passou, né, por Várias fases, várias né? fases, né? E finalmente parece que a indústria farmacêutica teve um acerto maior dessa vez. Aliás, inicialmente essas canetinhas nem foram feitas para o emagrecimento, foram feitas para o diabético, mas como efeito, digamos, colateral, mas até positivo, o emagrecimento também aconteceu. Então, elas começaram a ser usadas para o emagrecimento. Então, atualmente, quase todo mundo usa para essa finalidade. Claro que, como a Jaqueline falou, não é a salvação. É uma ferramenta que tem que andar junto com uma reeducação alimentar, um planejamento dietético bem feito e uma atividade física também adequada para cada. A gente tem alguns estudos que mostram que do total de peso perdido, muitas pessoas chegam a perder 40% desse peso de massa magra. Então, você imagina, você perde 10 quilos de peso, sendo que desses 10 quilos você perde 6 de gordura e 4 quilos de massa magra. Então, o que acontece? Se você parar de tomar esse medicamento, você vai ficar com o metabolismo mais lento posteriormente, né? Porque perdendo massa magra, a gente sabe que a gente perde, o metabolismo cai também, né? Baixa também. Então, a pessoa, posteriormente, vai ter mais dificuldade de perder peso do que antes de tomar medicamento. É porque o acompanhamento dessa perda de peso, ela tem que haver, né? O que você está perdendo? Você perdeu na balança 10 quilos, mas o que foi de água? O que foi de gordura? O que foi de massa muscular? Você visualizou isso? Porque isso vai ter impacto na manutenção e também no seu aspecto físico corporal, né? A gente sabe como que é um emagrecimento saudável e como que também não é um emagrecimento que não é tão saudável assim. Então, a gente, como nutricionista, a gente não é contra nenhuma ferramenta. O problema é que a gente está aqui para esclarecer que se você quer fazer uso, você precisa ter suporte para acompanhar como que é essa perda de peso, como que você vai mudar os seus hábitos, como que isso vai se dar na sua vida. Bom, vou falar um pouquinho do efeito rebote dessas canetinhas. O que acontece é que essas canetinhas promovem a perda de peso porque a pessoa fica sem vontade de comer, perde a fome, perde o apetite e muitas vezes sente muito enjoo, muitas náuseas, né? Então, imagina só, a pessoa que está com enjoo, náusea, às vezes vê um prato ali de arroz, feijão, um franguinho, uma salada, ela não quer comer aquilo, tá? Ela vai escolher, de repente, um chocolate, um biscoito, uma pizza, que é muito mais palatável do que um prato saudável. Então, se a pessoa faz uso dessas canetinhas e não muda seus hábitos, quando ela largar esse medicamento, parar de usar, ela talvez, não tendo mudado os hábitos, ela vai continuar comendo aquela bolachinha, aquela pizza, mas não uma fatia só. Vai comer 3, 4, 5 fatias. Não vai comer 5 biscoitinhos, porque talvez com a canetinha ela come 4, 5 biscoitinhos e já fica enjoada. Ela vai comer um pacote inteiro. Tá? Então, se ela não mudar os hábitos, ela vai ter sim esse efeito rebote. E é muito comum acontecer isso. É por isso que toda pessoa, todo paciente que começa a usar as canetinhas tem que fazer um acompanhamento nutricional, uma reeducação alimentar. Senão, só vai estar prejudicando a sua saúde. Porque senão você faz um tratamento que é assim, ó. Você não tem fome. Se você tem fome, você come? Você comeria, Renato? Não, sem fome não. Eu não comeria. Imagina, você acorda enjoada, você não quer comer. E aí você vai basear o quê? Qual é a necessidade que o seu corpo tem? De energia. E fora que a comida não é só energia. E esse é um ponto que eu sempre bato muito na tecla, que a minha profissão se chama nutrição, que vem de nutrir, que vai muito além de quilocalorias, vai muito além de você só falar de macronutrientes. Você fala de ferro, você fala de vários, né, B12, vitamina D, várias vitaminas. O nosso corpo ele precisa de vitaminas para funcionar. Então, se você se baseia num processo de emagrecimento que apenas você corta calorias, como que esse corpo vai funcionar? Como seu sistema tireoidiano vai estar funcionando, vai estar processando daqui para frente? Como que seu sistema detox vai estar processando? Então, você se basear num processo de emagrecimento que você apenas deixa de comer, não é um processo, porque você só está ali pensando naquele emagrecimento, vou cortar calorias. Mas e depois? E a nutrição? E a sua fonte de energia? Tudo isso a gente precisa avaliar. É verdade. Foi o que a Jaque falou, né? Porque se você come muito menos, a ingestão de muitos nutrientes, como minerais, vitaminas do complexo B, as lipossolúveis também, A, D, E e K, ficam muito prejudicadas. Porque, principalmente, esses nutrientes estão aonde? Estão nos vegetais, nas frutas, nos folhosos e nas proteínas. E são alimentos justamente que as pessoas que usam as canetinhas não têm muita vontade de comer. Querem alimentos hiperpalatáveis, ou seja, calorias vazias. Então, elas vão comer o quê? Gorduras e carboidratos, né? E dificilmente fibras e proteínas. E além dos micronutrientes, conforme falou, a pessoa vai ter mais dificuldade de consumir uma boa proteína. Imagina só, você está sem fome, mas você quer comer uma coisinha. Você vai comer os 3 ovos cozidos? Ou você prefere talvez uma
um snackzinho, uma pizzazinho, né? Talvez a pessoa não vai querer os 3 ovos cozidos. Você vai comer um filezinho de frango? Talvez não. Talvez você queira comer um biscoito, né? Tomar um sorvete, uma coxinha, não é verdade? Então, a pessoa também vai deixar de consumir proteínas e aminoácidos e vai perder muita massa magra, muito músculo também. Essas canetas, elas não são acessíveis a toda a população, vocês concordam? Sim. Elas têm um alto preço, né? Elas são muito caras. E a gente hoje tem uma população obesa no Brasil, né? Sim. A gente tem uma população que come mal, até porque as pessoas têm muita crença de que comer bem custa caro, né? Eu tinha essa crença também, de que se alimentar melhor custa mais caro. Alimentos bons, uma salada de fruta, né? Porque um hambúrguer, um salgado numa padaria é o quê? Eu não como mais isso, graças a Deus. É mais barato, né? Mas é R$4, Sim, né? baratinho. E um sanduíche natural, vamos botar aí uns R$12. Sim. Então, eu, né, como estudante de nutrição, eu tenho estudado sobre isso e as pessoas se alimentam mal exatamente pela condição financeira. E essas canetas, elas não estão acessíveis a toda a população e as pessoas não podem estar comprando. Então, o que a gente pode falar para essas pessoas que hoje, as pessoas que usam as canetas, né? O que elas podem fazer mediante a tudo isso que a gente falou aqui para não terem deficiência de ferro, de tudo que vocês falaram? E o que a gente pode falar para essas pessoas que não podem comprar essas canetas? Porque eu acho que informá-las de que vocês, como nutricionistas, vocês podem mudar a vida delas, que elas podem ter um direcionamento, uma mudança de vida a partir da alimentação, né? Uma qualidade de vida melhor, de se exercitar, de andar, porque a obesidade, ela atrapalha tudo, né? E começa muito aqui também. Então, Jéssica, o primeiro ponto para a pessoa que está utilizando a caneta como ferramenta, né? Muitas vezes a gente pensa no nutricionista como, vou lá para pegar uma dieta. Cara, essa é uma visão péssima da nossa profissão. Péssima, péssima, pequena. Na verdade, para as pessoas que hoje estão utilizando a caneta, qual é o trabalho do nutricionista? O trabalho do nutricionista é visualizar como está sendo essa perda de peso, dentro do que o Renato colocou aqui, né? Como que está mudando essa composição, se essa perda de peso está trazendo essa composição corporal que vai te ajudar a manter esse peso, que vai te trazer saúde e que sim vai trazer uma estética corporal adequada. Análise de micronutrientes, que é muito importante para deixar o seu corpo saudável. Então, assim, muitas vezes a ingestão diminui tanto que não vai ser a nível da alimentação. A gente vai ter que fazer suplementação. E a gente vai suplementar, porque o seu corpo precisa funcionar e ele precisa de vitaminas e nutrientes. Outro ponto importante, a gente sabe que o intestino, ele é um ponto central no tratamento das canetas. Então, a gente precisa suplementar fibra, porque uma pessoa que está fazendo uso de uma caneta, ela não vai comer um pratão de salada. Não tem como. Se eu dou um pratão de salada para ela, eu não consigo dar outras coisas. E a gente vai entrar com a suplementação de fibra, vai entrar com a suplementação proteica. Tudo isso vai ser o nosso trabalho para que, além da eficácia de perda de peso, né, para que aquela eficácia seja verdadeira, porque já chegaram vários pacientes no meu consultório falando, comecei a fazer uso e não tive o resultado esperado. Por quê? Porque não ajeitou todos esses pontos. E também para ajudar nessa mudança de estilo de vida, para que esse resultado ele seja um resultado não temporário, e sim um resultado efetivo na vida. Como eu disse, a caneta vai ser uma ferramenta que vai te ajudar. Agora, com relação às pessoas que não fazem, não têm acesso, e eu como nutricionista espero do fundo do meu coração que essas canetas sejam mais acessíveis, porque muitas pessoas realmente precisam desse suporte, né? Então, eu espero isso. Mas para as pessoas, a gente está aí há quantos anos, Renato? Ajudando as pessoas. A gente, pelo menos, quase 20 anos, né? 20 anos, eu 15 anos. Então, assim, não existia. E a Sim. gente, né? Eu já tive paciente que perdeu 50 quilos, Exatamente. 60 quilos, fazendo o quê? Atividade física e alimentação. Então, a gente tem outras ferramentas boas, úteis, acessíveis, né? A própria suplementação de fibra, a gente consegue fazer suplementação de fibra para aumentar a saciedade, a gente consegue várias estratégias para modular o intestino. Então, sim, as canetas vieram para ajudar, mas a gente tem várias coisas que a gente já trabalha há anos e que funcionam, que são efetivas também. Muito bem colocado, né? Assim, a gente sempre teve aqui trabalhando em relação a isso, ajudar as pessoas. E a gente sabe que atualmente o custo desse tratamento é muito caro ainda. Então, dependendo da dose, a pessoa vai gastar de R$800 a R$2.500 por mês com esse tratamento, dependendo da dose e do tipo de medicamento que ela vai usar. E
a perda de peso média não é tão grande assim. Vai de 3, 4 quilos por mês, tá? Ok. No início, depois dá uma estagnada, chega aqui platô. Então, se a pessoa tem que perder talvez 30 quilos, né? Pensando em perder 3 quilos ao mês, vai ser um tratamento de 10 meses pelo menos. Imagina que em 10 meses ela vai ter que investir R$ 2.000 por mês nesse medicamento. Sem contar, né, Renato? A manutenção. A manutenção. A dose de manutenção, exatamente. que as pessoas Então, esquecem. inicialmente, ela vai gastar R$ 20.000. Será que vale a pena esse investimento? Talvez para quem tem bastante dinheiro até valha, né? Mas e para quem está apertado ali, com orçamento mais baixo, talvez já não consiga fazer isso, ou talvez vale a pena investir em outras coisas. E só cortando você, Renato, Sim. numa coisa importante que ele falou, justamente disso, o que hoje eu percebo dentro do consultório? Pessoas comprando uma caneta, dividindo isso no cartão, e no outro mês, e assim, se enrolando financeiramente e esquecendo que é um tratamento a longo prazo, gente. Não é um mês, não é 2 meses. É um tratamento, no mínimo, aí de 6 meses a 1 ano, 1 ano e meio. E as pessoas não... vou fazer só esse mês. Não é para fazer só esse mês. Não é assim que funciona. Exatamente. É porque você falou no início, as pessoas querem imediatismo, querem resultado rápido. Elas investem assim, vou comprar uma caneta ou duas, em 1 ou 2 meses vou fazer, vou perder tantos quilos e vou ficar assim. Mas se ela não tiver uma reeducação alimentar, ela vai passar fome por 1 ou 2 meses, perder aquele peso, e as pessoas ainda confundem perda de peso com emagrecimento, que talvez se ela perder 10 quilos, ela vai perder pelo menos 4 ou 5 de massa magra e vai ser péssimo para ela, até esteticamente, tá? Até esteticamente. Não é só em relação ao metabolismo, só à saúde. Esteticamente também, quando você perde massa muscular, você perde tônus muscular, você fica mais flácida e muitas vezes até o músculo do rosto dá aquela caidinha. O aspecto de envelhecimento também acontece. Né? E o grande desafio, e eu acho que o Renato vai concordar comigo, nunca foi o emagrecimento. O grande desafio sempre foi a manutenção, o efeito sanfona. Exato. Esse é o nosso grande desafio. É muito difícil. Por quê? Justamente por isso, pelo processo mal feito, pela rapidez, pelos caminhos que as pessoas querem tomar. O grande desafio da obesidade não é a perda de peso, nunca foi. É exatamente o efeito sanfona. Quem está me ouvindo aqui, pensa aí, quantas vezes você já emagreceu, já engordou de novo? Fala aqui para mim. Quantas vezes você perdeu o quilinho e recuperou tudo de novo? O grande desafio é o efeito sanfona. E a gente só vai vencer o efeito sanfona quando a gente entender que o processo ele precisa ser bem feito. Precisa tanto ter uma parte de composição corporal que sustente, quanto uma mudança de estilo de vida, quanto a pessoa entender o que realmente a alimentação significa para ela. O que a gente pode falar para essas pessoas? O que você orienta hoje para que elas não façam de jeito nenhum a usarem essas canetas? As pessoas estão trazendo realmente de fora, não só dos Estados Unidos, até do Paraguai também. Tem gente que vai lá para revender aqui. Tá bem comum, né? Quem tem mais dinheiro compra dos Estados Unidos, de Miami. Quem tem um pouco menos de acesso já compra do Paraguai, tá? E tá comum isso. Tem bastante gente fazendo isso, sim. E quem faz isso certamente não está sob orientação de médico, nem nutricionista, nem nenhum profissional de saúde, tá? Então, esse lado é justamente essa. A pessoa achar que essa canetinha vai resolver a vida dela em 2, 3 meses, e não é assim que vai funcionar. Ela vai deixar de comer. Por quê? Porque ela vai ficar enjoada e nauseada, sem apetite, tá? Então, ela vai perder peso, não vai perder somente gordura, vai perder muita massa muscular, vai perder disposição também. Então, pessoas que usam essa canetinha e treinam, seja o aeróbico, seja a musculação, elas não vão ter disposição para treinar de forma suficiente. A gente vê que quem faz musculação diminui a carga, né, dos exercícios em até metade ou até 1/3, ou seja, você faz um exercício pegando 50 quilos, vai começar a pegar 25 ou 20 quilos, imagina só. Então vai piorar bastante a condição de performance dela, né? Mas não só performance de atleta, mas performance como um ganho de massa muscular, uma manutenção de massa muscular. Então é uma cilada isso também, tá? E aquela coisa, e depois que a pessoa deixa de usar canetinha, de repente já comprou lá 3 canetinhas em Miami ou no Paraguai, né? Acabou aquilo ali, ela vai ter um reganho de peso, consequentemente. E como você falou da saúde, no geral, são medicamentos que já estão aí há uma década mais ou menos, né? A gente começou aí com a Saxenda na época, né? Teve depois Ozempic, Victoza, Saxenda, Ozempic, Mounjaro agora. Ano que vem já vai lançar outra também, né? Então, já está na terceira geração desses medicamentos. Só que a gente não tem estudos a longo prazo, de 5, 10, 15 anos ainda. Então, a gente não sabe o que pode acontecer com a pessoa que faz um uso prolongado desses medicamentos, tá? A impressão que eu tenho é que elas ficaram mais famosas agora. Não sei se eu estou acompanhando mais isso agora, né? Por trabalhar ao lado de vocês. Mas a impressão que eu tenho é que elas ficaram mais famosas agora,
com os artistas, né? Ao mesmo tempo que eu falei que obesidade é uma coisa que está cada vez mais rotineira, eu também percebi que as pessoas estão querendo mais longevidade, mais saúde, elas estão procurando emagrecerem, né? Isso tem virado uma tendência da atualidade. Só que hoje em dia as pessoas estão mais estressadas, estão comendo mais rápido, vivem no automático, e nessa rotina o nosso corpo começa a pedir socorro. Doutora Jaqueline, você cuida dessa parte mais de inflamação. O excesso de inflamação virou realmente um problema central? Então, olha, o estilo de vida hoje que as pessoas levam, né? Hoje, o estilo de vida que nós levamos, eles tendem a deixar a gente mais propenso a doenças, né? A gente está mais estressado, a gente está com uma vida muito corrida. Então, eu sempre digo que aqueles hábitos que são hábitos bases, né? Porque se a gente for parar para pensar, você vai construir uma casa, você não começa pelo acabamento. Você começa pela base. Se você não tem uma boa estrutura, essa casa no futuro vai te dar problemas. É a mesma coisa no nosso corpo. Tem coisas que, por mais que a nossa vida seja corrida, Jéssica, são inegociáveis. Inegociáveis. Então, assim, sono é inegociável. Você dorme mal? Vai ter... mas Jaqueline, eu não consigo... Tudo bem, você não consegue dormir, mas vai ter consequência. Não tem como. Aquilo ali é inegociável. Né? Atividade física é inegociável. O seu corpo ele foi feito, você trabalha o dia inteiro sentado, o dia todo, mas o seu corpo foi feito para se movimentar. Então, assim, tudo isso que é inegociável está sendo negociável. E aí a gente tem uma intercorrência, porque o seu corpo ele precisa funcionar. Então, na verdade, quando a gente fala muito, e quando eu falo muito sobre inflamação, a gente fala que uma pessoa está inflamada, na verdade a gente sempre vai estar. Mas a gente vai ensinando o nosso corpo a desinflamar, né? É um termo um pouco até polêmico, mas eu gosto de ser polêmica, né? Então, assim, é um tema até polêmico, mas a gente é ensinando o nosso corpo a desinflamar. Então, na verdade, hoje a gente vive um estresse crônico, que é potencialmente patogênico, ou seja, traz doenças pra gente. Então, hoje a gente vê um lado da população querendo melhorar, sim, porque todo mundo tem acesso à informação, e a gente sabe disso, mas em contrapartida a gente vive num mundo que nos desorganiza totalmente, né? Então, na verdade, trazer esse contexto, eu sempre gosto muito de falar com os meus pacientes, eu não gosto muito de ficar usando o termo emagrecimento, nada disso, eu gosto de falar assim, saúde, sabe? Qualidade de vida, se sentir bem, ter energia, ter disposição. Gente, viver é o dom mais lindo que Deus te deu. É o presente mais bonito que a gente tem, é a vida. E aí a gente vai viver mal. Vai viver cansado, vai viver insatisfeito com o nosso corpo, sabe? Então, e a gente se doa para tanta coisa nessa vida, para nossa casa, para o nosso trabalho, e a gente não pode se doar um pouquinho pra gente. Então, eu gosto muito desse conceito, sabe? De viver bem, a gente precisa viver bem. Para isso a gente precisa cuidar do nosso corpo. Só complementando o que ela falou, de energia, de disposição, falando isso, esse medicamento também, a gente tem efeitos colaterais em pessoas, né, que eu vi mais 40, de falta de energia, falta de disposição. Então, como eu falei anteriormente, a pessoa fica sem energia para treinar. E em muitos homens também, uma queda de libido muito grande em relação a isso. Por quê? Porque a pessoa está sem energia, sem disposição, sem os nutrientes adequados e perdendo massa muscular. Então, está basicamente uma desnutrição assistida, né, perdendo massa magra. Então, isso faz o quê? Que o sistema hormonal dele abaixe também, perdendo libido. Então, acho que não é vantagem para ninguém esse tipo de colateral, né? Então, por isso que a gente tem que acompanhar muito bem esses pacientes que fazem uso das canetinhas. A gente sabe que você é mais focada nessa parte de alta performance, né? E o que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas que te procuram hoje? Por exemplo, a gente já entendeu que a caneta ela é um subterfúgio, que ela vai ser uma ferramenta. Eu quero emagrecer, Sim. né? Eu não tô tão obesa, tô uma pessoa que tô ali legal, tô fazendo a minha dieta e vou procurar o Dr. Renato para que ele me ajude a ficar mais musculosa. Vamos colocar assim? Sim, Você sim. vai ser uma pessoa que vai me ajudar a definir mais o meu corpo, né? Essas canetas fazem isso em tempo rápido. Mas aí você já explicou também que a gente perde massa magra. Sim. São canetas que foram criadas para tratar diabetes tipo 2. Isso. Então, eu tenho uma pessoa hoje que está tomando um medicamento que foi criado para tratar diabetes tipo 2, que ela pode ficar sem libido, que ela pode ter enjoo, hipoglicemia, vários fatores que contribuem para aquilo ali. Sim. Só que se ela for uma pessoa saudável,
tudo bem, tudo ok, então ela usar essa caneta para ajudá-la. Então, quando a gente pensa em definição muscular, a gente precisa de duas coisas. Ter um baixo percentual de gordura, né? Ou seja, que o músculo fica mais aparente, mas também ter músculo, né? Porque a gente vê muitas vezes, talvez, um corredor de maratona, por mais que o percentual dele seja muito baixo ali, 7, 8, 6% de gordura, não é aquele shape definido que as pessoas visam ter, né? Porque não tem muita massa muscular e nem precisa para o esporte dele, né? O maratonista tem que ser realmente leve. Então, a gente tem que pensar o quê? Redução de gordura e ganho de massa muscular. Essas canetinhas fazem uma parte disso, que é a redução de gordura. Porém, para a gente ter massa muscular, ganhar massa muscular, ou pelo menos manter o que você tem, essas canetinhas podem prejudicar um pouquinho. É impossível? Não, impossível não é. A gente tem que ter um bom acompanhamento, tanto no treino, né, de um profissional de educação física, quanto também na nutrição, para a gente não deixar faltar proteína para esse paciente, nutrientes para esse paciente e até carboidratos também, tá? Então, a gente consegue, sim, propiciar a esse paciente uma definição muscular, uma redução grande de gordura e uma manutenção ou até um aumentozinho de massa magra com orientação adequada, tá? Com a dieta adequada. Bom, essas canetinhas estão evoluindo, né, de geração em geração. Então, na primeira geração, a semaglutida, ela apenas tirava a fome do paciente. Depois veio essa trizepatida, né? Trizepatida. Que aí tira a fome e a vontade de comer também. Aquela vontade hedônica, né? Aquela, até muito estudada para alguns vícios, inclusive. Pessoas viciadas em cigarro e álcool. Essa segunda geração de canetinhas também tirou essa vontade hedônica do paciente. E a próxima geração, que está prometida chegar no ano que vem, ela retropartida, uma coisa assim, ela também vai ter a função de queima, de oxidação de gordura, tá? De queima de gordura realmente, não só tirar fome, como vai ter o glucagon ali junto, um hormônio incluído nessa canetinha na próxima, né? Retropartido, que vai também propiciar uma queima de gordura. Mas o que acontece? Se o paciente não estiver se nutrindo, esse glucagon também queima aminoácido, também vai queimar massa muscular. Então é mais importante ainda que na próxima geração de canetinhas você tenha um acompanhamento nutricional, senão você vai depletar sua massa magra também, tá? Vai ser mais eficiente certamente que essas atuais, mas o perigo também vai ser maior. É muito bom a gente ver a ciência evoluindo, certo? Mas essa consciência que as pessoas precisam ter, né? Que não é uma coisa única, isolada, né? Especialmente quando a gente fala de emagrecimento, que é mudança de estilo de vida, né? Não é nem só alimentar. A gente não está falando aqui de alimentar. Sono, né? É mudança de estilo de vida, que vai ter lá o profissional de educação física, a academia, o exercício. Vai ter a gente falando aqui da nutrição, mas vai ter toda essa base de sono, de horário, do próprio medicamento, do médico avaliando ali as questões endócrinas. Então, assim, é algo muito mais amplo. Até porque quando a gente se fala de obesidade é uma doença multifatorial. Ela não tem uma única causa. Então, se ela não tem uma única causa, ela não tem um único tratamento. Vamos fazer algumas perguntinhas bate e Claro, volta? começa aí. Doutor Renato, o corpo não entende pressa, ele entende processo? Entende processo. Claro que a pessoa também não pode ser tão acomodada assim e falar, vou perder 10 quilos em um ano. Talvez ela consiga em menos tempo que isso. Mas a pressa também, como o ditado antigo diz, é inimigo da perfeição, né? A pessoa pensa só em perder peso e muitas vezes confunde a perda de peso com o emagrecimento. Aí a pessoa perde 10 quilos e desses 10 quilos a pessoa perde 5 de massa muscular. Então, realmente, pressa não é tão interessante assim quando a gente pensa em emagrecimento. Doutora Jaque, a caneta cala a fome, mas não cura a inflamação? Olha, depende da inflamação, não posso te dizer. Porque se a gente tem uma resistência à insulina, canetinha é bem boa para isso, sabe? E ela vai me ajudar bastante nesse processo de inflamação. Só que a gente precisa pensar que a inflamação não tem um único canal, né? Então, de fato, desinflamar é você olhar o contexto inteiro e não um único ponto. Doutor Renato, emagrecimento é projeto de vida, não curva momentânea? Projeto de vida, porque quase toda dieta a gente consegue o resultado do emagrecimento, mas a manutenção é a parte mais difícil. Então tem que ser um projeto de vida a longo prazo, tá? Porque o mais difícil não é emagrecer, é se manter magro, né? Doutora Jaque, a caneta pode ajudar, mas quem sustenta é o estilo de vida da pessoa. Com certeza. O primeiro ponto, só mudança de mentalidade. Segundo ponto, está aberto a mudar de verdade. E terceiro ponto, se priorizar. E para vocês dois agora, para a gente acabar esse bate-volta, que eu achei super legal, não é sobre ser contra, é sobre usar com consciência. Então, a canetinha é uma ferramenta viável.
Eu acho ela muito eficiente, né? Ainda mais para quem tem resistência à insulina, até para pessoas que têm aquela compulsão alimentar, aquela dificuldade de comer o que a gente prescreve. Então, pode ser uma ferramenta muito útil para a pessoa simplesmente conseguir seguir o que a gente prescreve para a pessoa, tá? Então, essa questão psicológica, ainda mais nessas últimas, no Monjaro, a pessoa reduz aquela vontade, aquela compulsão, aquela vontade hedonista pelo alimento. Então, a gente consegue prescrever uma dieta para esse paciente e ele seguir com muito mais facilidade o que a gente prescreveu. Então, é uma ótima ferramenta. Até porque quando a gente fala de paciente obeso, a gente fala de sistema hormonal, né? Leptina, grelina, Sim. né? Que são os hormônios controladores da saciedade. Então, um paciente obeso, ele tem resistência a esses hormônios, ele não controla mais sozinho essa saciedade. Então, muitas vezes, fazer um processo tradicional, sem medicação, pode ser um desafio muito grande. Então, as canetas, elas vêm para somar. Somar. Não ser a única solução. Isso aí. O paciente obeso sente muito mais fome com a pessoa com os hormônios regulados, né? Então, se desregula esses hormônios, a fome aumenta muito. Então, é muito importante para esse tipo de paciente. E você aí de casa, tá vendo? Como que falar de nutrição pode ser uma coisa muito legal também.